Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a vida secreta dos pandas gigantes. Isolado pelas montanhas da China, ele viveu milhões de anos longe do homem. O panda gigante, em geral, é chamado de urso, mas de tão especial até mereceu uma nova classificação. Os cientistas criaram uma família só para ele, a dos Ailuropodídeos. Para o mundo ocidental, que o conheceu só neste século, o panda selvagem é o urso mascarado, ameaçado de extinção. Como a paixão de um cientista por esse bicho, que mais parece um brinquedo, pode mudar a história da espécie? É o que revela o nosso programa desta noite. Um documentário produzido pela National Geographic Society nas remotas florestas da China. No coração da China, a grande montanha. A floresta é um mundo de isolamento e mistério. Nossa história começa aqui. O bambu que floresceu na eterna neblina construiu uma barreira. Um cientista chinês atravessou essa muralha verde e durante quase 10 anos andou pela floresta de bambu em busca de seu mais arredio morador, o panda gigante. O professor Pan Wenshi quer decifrar o segredo do urso mascarado, um bicho fascinante, precariamente agarrado à vida. Em cativeiro, ele não conseguiu garantir a própria sobrevivência. Mas aqui reina absoluto, senhor da mata onde atravessou séculos longe do homem, no maior isolamento. A missão do Dr. Pan é descobrir a rotina secreta dos pandas para proteger a espécie ameaçada. Em 10 anos de aventuras pela floresta, ele viveu momentos inesquecíveis, como o dia em que entrou na gruta de um recém-nascido. E pela primeira vez, filmou um jovem panda no momento em que ele se lança à vida, uma vida especial e particular, diferente de todas as outras criaturas da Terra. Antes de chegar à caverna, com paciência chinesa, o professor conheceu o chamado Último Refúgio, o território intocado onde, entre folhas e galhos, o panda gigante literalmente se esconde. No mundo panda, nada é como parece ser. A máscara o transforma no mais terno dos animais, mas é provável que ela assuste os outros bichos. Uma defesa sutil para o tímido panda, raramente agressivo e solitário por natureza. Acredite, um panda é capaz de sentir a presença de um outro apenas pelo som e pelo cheiro. Ele deixa marcas nas árvores e nas pedras onde esfrega suas glândulas cheirosas. Apenas pelo odor dessas marcas, um panda pode identificar um vizinho que não vê há meses e ainda saberá se ele está ou não no cio. Pandas gigantes comem apenas bambus. E como comem? Só eles têm na pata um sexto dedo, ideal para comer bambus, 4 quilos por dia. A dieta é monótona, mas tem suas exigências. Conforme a época do ano, o panda escolhe uma das partes do bambu. Às vezes, as folhas tenras e os brotos. Em outras, gravetos duros. É muita comida e muito esforço para pouca recompensa. O panda só consegue digerir 17% do que engole. Por isso, eles comem sem descanso, 14 horas por dia. E então dormem, onde quer que estejam.
para acordarem mortos de fome e tudo recomeçar. Pandas jovens são a exceção. Para sobreviver, precisam conhecer as coisas do mundo, brincar. Aparentemente vulneráveis a tantas adversidades na floresta, eles resistiram como espécie, enquanto outros grandes mamíferos caminharam para a extinção. Como isso aconteceu? A explicação é tão misteriosa quanto o próprio panda. Para investigar o lado desconhecido desta trajetória fascinante, um antigo alojamento abriga agora uma estação de pesquisa, a base dos trabalhos do professor Pan. Daqui, ele e seus alunos monitoram mais de 60 ursos na floresta ao redor. É o primeiro grande estudo sobre pandas selvagens e seus bebês. Lucy, uma ex-aluna, é agora assistente do professor. É ela quem ajuda o mestre biólogo a localizar no mapa da floresta o território da próxima viagem investigativa. Nesta terra, onde o urso mascarado é rei, apesar de todas as ameaças, o nascimento está para acontecer. Numa manhã de setembro, o professor tenta chegar ao lugar onde imagina que ocorrerá o parto. As traiçoeiras escarpas são como os muros de uma fortaleza. E talvez expliquem por que a existência dos pandas gigantes nesta região não tenha sido revelada antes de 1964. Com paciência, o obstinado professor avança e suavemente se aproxima da caverna. Lá está, mamãe ursa e seu filhote. A fêmea adulta, que ele já conhecia, abriga em seus braços a minúscula criatura cor-de-rosa. Aqui, o cientista descobre que a mãe panda se dedica inteiramente ao recém-nascido. Ela abraça e acalma o bebê o tempo todo. Por 25 dias, não deixa a caverna nem para comer. Cego e indefeso, o bebê é protegido. Agora, ele pesa pouco mais que 100 gramas, mas seu peso ainda se multiplicará por quase 1000 vezes. A frágil criaturinha tem um grito poderoso, desproporcional ao seu tamanho. A voz de gigante é a maior arma do pequeno panda para evitar acidentes. A esperança do professor é que, estudando as necessidades do bebê, ele possa aprender o bastante para evitar as desventuras do passado entre homens e pandas. O Ocidente viu um panda vivo pela primeira vez em 1936, quando um bebê chamado Sulim foi levado para os Estados Unidos. Foi amor à primeira vista. O bebê sobreviveu apenas 18 meses, mas encantou o mundo. O público pediu mais pandas e os zoológicos atenderam. Começou a febre um dia chamada de pandemônio. O panda foi imediatamente amado, mas muito incompreendido. Tratado não como animal, mas como brinquedo de criança. Um brinquedo que chegou ao Ocidente sem manual de instruções. Os tratadores conseguiam apenas adivinhar suas necessidades. Em 5 anos, pelo menos a metade morreu. Resultado do nosso encantamento. Hoje, em cada 10 pandas que restaram ao mundo, um vive em cativeiro. São os mais populares e rentáveis animais de zoológicos. O sonho dos cientistas é criar pandas em cativeiro para depois soltá-los na selva. Mas casamentos arranjados produzem poucos filhos. Acontecem mais mortes do que nascimentos.
mesmo quando eles são presos em ambiente natural, uma reserva chinesa, por exemplo. O sucesso do projeto de reprodução. O território original do panda, que um dia já se estendeu pelo sul da Ásia, do Vietnã até Pequim, agora encolheu. Pressionados pela ocupação do homem, os pandas se refugiaram em 6 pequenas áreas separadas umas das outras. 240 pandas selvagens ficaram no chamado Último Refúgio, a encosta ao sul das montanhas Qinling. Como controlar os passos dessa população tão arredia? O professor Pan e sua assistente identificam os pandas com coleiras de rádio e monitoram seus sinais. Fica mais fácil localizá-los quando os cientistas precisam observar de perto. Este é um elo sem precedentes entre homens e pandas selvagens. Nunca antes estes bichos haviam permitido que alguém chegasse tão perto. Por 9 anos, eu e Luzin convivemos com eles, contou o professor Pan. Bebemos água do mesmo córrego e ficamos juntos por muitos dias. Eles se acostumaram ao nosso cheiro e agora nos conhecem muito bem. A intimidade com os pandas anima o professor. Ele e sua assistente voltam à caverna do recém-nascido. Pandas solitários são muito tolerantes. Mas será que a mãe confiaria tanto no homem a ponto de deixar que ele entrasse em sua caverna e visitasse o seu filhote? Nossos pesquisadores são ousados. No momento em que mamãe panda se alimenta, a uma certa distância do abrigo, eles se aproximam. O professor tem pressa. Sabe que seu tempo é curto e que se a mãe voltar, haverá um confronto. O bebê passa por um exame completo. É uma fêmea, para a alegria dos cientistas. Logo ela poderá ter seus próprios filhotes. E pela primeira vez, a ciência terá acompanhado uma família de pandas por várias gerações. Sete semanas de vida. Agora, o ursinho pesa quase 1,5 kg. Seus olhos se abrem para o mundo. A voz poderosa grita ainda mais alto. Maior, já é capaz de procurar a mãe que passeia pela redondeza. O professor Pan está emocionado. O filhote parece normal. Tem o estômago cheio de leite e o coração bate forte. Mas mamãe ursa já está voltando. Hora de devolver o filhote à sua caverna e à vida em família. O temido confronto não aconteceu. E os pesquisadores voltam para o acampamento felizes, levando informações que esperaram durante anos. Dentro de alguns meses, a floresta vai gelar. O que acontece com a pequena panda quando o inverno começa nas montanhas da China? Veja no próximo bloco. Mais um dia de andanças pela floresta de bambu. O professor Pan acaba de registrar uma descoberta importante. Quando o bebê tem algumas semanas de vida, a mãe sai e o deixa só por longos períodos. No passado, outros cientistas observavam essa ausência e pensavam que as mães tinham abandonado os bebês. Resultado:
muitos filhotes foram arrancados da vida familiar de repente. Os pesquisadores, aflitos, levavam os ursinhos para zoológicos ou para os centros de pesquisa, e a maioria acabava morrendo. Mas por que, afinal, o professor Pan é tão obcecado pelo panda selvagem? Ele conta que tudo começou nos tempos de criança. Lendo os livros de Jack London, ele sonhou em viver na selva. O fascínio juvenil determinou a escolha da profissão. Hoje, durante vários meses do ano, ele experimenta na selva a vida primitiva que conheceu nos livros. Passa noites analisando o resultado das pesquisas no cubículo que serve de quarto e escritório. Seu outro mundo fica na cidade símbolo da China industrial moderna. Ele é professor da Universidade de Pequim. Viu um panda pela primeira vez num zoológico. Hoje, ele ainda visita os animais que trouxe da selva para a cidade. A fêmea Dandan é uma delas. A combinação de cores desta panda é raríssima. Os cientistas acreditam que os pandas eram assim nos tempos pré-históricos e desenvolveram o branco e preto durante a Idade do Gelo. O professor quer que Dandan volte para a floresta. Ele detesta ver seus bichos preferidos em cativeiros. Preso e perseguido durante a Revolução Cultural, Pan diz que um cientista deve sempre dizer a verdade. Ele anda pelas escolas da China explicando às crianças por que o panda deve viver nas selvas. Ele acha que é essa geração que vai decidir o destino do urso mascarado. Ele sobreviverá ou caminhará para a extinção? O país, com mais de 1 bilhão de habitantes, tem pouco espaço para a vida selvagem. Para voltar ao seu laboratório a céu aberto, o professor viaja 22 horas de trem e 14 de ônibus. Refaz o antigo caminho dos pandas nestas terras magníficas onde hoje os chineses plantam, colhem e constroem. Já existiu uma China selvagem, que agora sobrevive além dos limites da montanha, nos poucos lugares onde o homem não consegue chegar. É para lá que o teimoso professor leva seus alunos. Andando pela montanha, a assistente Lu Zi já teve o rosto congelado. Outro jovem pesquisador quase perdeu os dedos por causa do frio. Estamos em dezembro. 4 meses se passaram desde o nascimento dos pequenos pandas da montanha. Os filhotes já cresceram o suficiente para engatinhar e sair dos abrigos. Frente a frente com o homem, às vezes eles são tímidos. Em outras, reagem com bravatas. A dengosa fêmea ganhou um nome, Xiwang, significa esperança. Sem dar muita importância ao batizado solene, o bebê quase dorme na frente das visitas. Perto dali, a mãe também dá uma trégua na interminável função de comer bambu. Sozinha, ela parece um filhote vulnerável. Quantos já não foram capturados num momento como este? Nossos cientistas, delicados e respeitosos na sua observação,
bem que mereceram a surpresa que aconteceu pouco depois. De repente, sem que ninguém esperasse, mamãe ursa volta e decide carregar o bebê para um novo abrigo. Cena rara. Mesmo depois de anos observando, o professor jamais tinha visto dois pandas juntos. Um panda doente renuncia ao isolamento e procura o homem. Como reagiu o chinês que abriu a porta de casa e encontrou o gigante mascarado em busca de ajuda? Veja a seguir. Território dos pandas. Na área de estudos do professor Pan, só uma fazenda foi preservada. Os cientistas vão até lá visitar a família Li, conhecidos protetores da vida selvagem. O professor ouviu falar que um panda foi visto na vizinhança e parecia doente. É verdade? Ele pergunta aos fazendeiros. Eles confirmam e dizem que ficaram surpresos ao encontrar o urso bem perto do rio. Na madrugada seguinte, o mistério se desfaz. À 1 da manhã, o professor Pan foi chamado para uma missão especial. Moradores da região não sabiam o que fazer quando um estranho doente apareceu na porta de uma das casas. Quem olhava não tinha dúvidas. Era um dramático pedido de ajuda. Os cientistas estão diante de um enigma. Por que criaturas tão arredias se aproximam do homem quando ficam doentes? Eles que sempre evitam os vizinhos da montanha. O animal parece velho. O professor pergunta se ele foi alimentado. Não foi. Encontrado choramingando perto da casa, impressionou os moradores. Suspeitando de um problema digestivo, o professor decide tratar o urso e depois devolvê-lo à floresta. Mas como carregar doente tão desajeitado, que não pesa menos de 100 quilos? Nenhuma terapia deu tanto trabalho. Carregamentos de bambu só para o café da manhã. Os pesquisadores acham que o panda teve sorte ao ser resgatado. O urso doente logo ganha um nome: sortudo. Dono de um apetite voraz, ele melhora a cada dia. Para que recupere a energia perdida, os pesquisadores usam vitaminas e antibióticos misturados com mel. E o doente quer engolir até a colher. Será por isso que antigos textos chineses chamavam o panda de besta comedora de ferro? Sortudo tem uma curiosidade sem limites e um paladar nada exigente. Luzi leva amostras de sangue de sortudo para o laboratório. Ela desconfia que quase todos os pandas de Qinling sejam primos em primeiro grau. Seria essa a explicação para as degenerações genéticas que tornam os pandas mais vulneráveis a doenças? Longe dos tubos de ensaio, depois de uma semana de tratamento intensivo, Sortudo está pronto para voltar à mata. Foi com muita esperança que o professor o devolveu à floresta, mesmo sabendo que Sortudo já estava velho para sobreviver por muito tempo. Semanas depois, seus temores se confirmaram. Doente de novo, Sortudo foi recolhido e logo depois morreu.
No frio cortante do começo de janeiro, quando outros animais hibernam, o panda não pode. Escravizado pela necessidade de comer sem parar, ele continua vagando pela floresta gelada. Pan e Luzi enfrentam o frio para acompanhar a primeira jornada da jovem Xiwang. Para ela, a neve é apenas um novo terreno a ser explorado. Agora, com 5 meses, ela já parece desconfiar que as árvores são muito importantes. Nos meses seguintes, na ausência da mãe, elas serão a única proteção da jovem panda contra os predadores. Mas, antes de se esconder, Xiwang precisa primeiro aprender a subir numa árvore. Não é fácil, e ela acaba desistindo. Também para os pesquisadores, o inverno é implacável, até dentro de casa. Um teste de resistência. Dias e noites dividindo as tarefas de um lugar aquecido apenas com o fogo de lenha, iluminado apenas por velas e lanternas. Lá fora, mamãe panda avança no processo de educação da filha, que agora vai com ela nas caminhadas em busca de alimento. E é no meio do maior frio que a pequena panda descobre que não é tão difícil escalar uma árvore. Primavera na floresta, uma nova folhagem e muitos desafios na vida da pequena panda. Mas o que acontece no dia em que o professor Pan é obrigado a apontar uma arma para ela? Daqui a pouco. Quando no lugar do inverno surge a primavera, o reino panda, nas montanhas de Qinling, desperta com sons e cores. Em maio, a nova folhagem intriga a nossa criança. Com 9 meses, ela ainda mama. E, como os bebês humanos, investiga o mundo com a boca. Para Jiao Jiao, a mãe, a primavera não trouxe apenas os brotos de bambu, que ela adora, mas a agonia dos sanguessugas e carrapatos. Xiwang ainda vai passar 4 meses olhando a mãe do alto das árvores, até ficar totalmente pronta para acompanhá-la em todas as caminhadas na busca de comida. Antes indecisa, agora ela sobe sem dificuldades pela árvore. E às vezes mostra mais ousadia que juízo. Mas nem o tombo, nem qualquer outra traquinagem assustam mamãe ursa. Na floresta intocada, as duas parecem viver na mais completa serenidade. Desajeitados, os pandas são muito ágeis.
Suas juntas são flexíveis a ponto de torná-los capazes de morder o próprio rabo. Eles inventam sessões de ginástica que parecem acontecer em câmera lenta, cheias de suspense. A devastação das florestas é a grande ameaça à sobrevivência do panda. Os abrigos e a comida diminuem. As populações ficam ainda mais isoladas. O número de pandas caiu pela metade em apenas 20 anos. A exploração da madeira foi a causa principal. Na China, 1 bilhão de pessoas precisam de madeira para construir casas e fornecer lenha para o aquecimento. Em 50 anos, serão 2 bilhões. Através dos anos, o professor Pan foi acompanhando as madeireiras que invadiram 70% do território panda. Ele pergunta onde querem chegar. Na próxima primavera, eles vão abrir um caminho pela montanha. As encostas onde agora estão Xi Wang e sua mãe. Para penetrar na floresta dos pandas, novas estradas vão ser dinamitadas ao longo da montanha. Operações precárias e perigosas. Pondo em risco a segurança de todos, o professor reivindica a proibição da retirada da madeira na montanha. E consegue, pelo menos dentro dos 80 quilômetros da área de estudos. Mais uma viagem de pesquisa está começando. Agora, os pesquisadores vão atrás da jovem panda, que em seu segundo outono de vida já carrega a coleira com o rádio. Algumas vezes, o esquema falha. Os sinais apontam para a moita. Os pesquisadores esperam ver a jovem panda, mas encontram apenas a coleira. O professor acha que a mãe retirou o colar da filha. E o grupo começa a procurar pela panda mais velha. O sinal dela também está fraco. Eles terão que se separar e vasculhar as encostas. Encontrar a jovem panda é uma tarefa que não tem preço para a ciência. Ela foi monitorada desde o nascimento e forneceu informações sem precedentes. Mas, para o professor e sua equipe, ela é também uma grande amiga. Seguindo sua intuição, o cientista chega a um barranco íngreme, quase invisível entre as folhagens. Sentada bem à vontade, lá está ela. É a última chance. Ele tenta atrair a rebelde. Mas ela não se move. Continua empoleirada. Os pesquisadores terão que agir rápido para não perdê-la novamente. Uma arma é preparada. E o tiro é certeiro. Atingida por uma dose de tranquilizantes, nossa ursinha ainda resiste. A dor é pequena. Eles rezam para que ela não caia. Com muito cuidado, o professor acaba pegando no colo sua grande descoberta. Ele, que é pai de 2 filhas, cuidou da pequena panda.
professor Pan e seus assistentes conseguem finalmente recolocar a coleira com rádio na pequena panda. Ainda tonta por causa dos medicamentos, ela se submete com doçura. Alheia a tanta preocupação, descansa antes de recomeçar a caminhada. E na hora de partir, olha para trás. Seria uma queixa contra tantas exigências? O professor Pan sorri aliviado quando sua protegida se despede e sai em busca de água e bambu. Ela e mais 30 pandas monitorados por rádio forneceram informações que podem mudar a visão da ciência e a história da espécie. No acampamento, mais um dia de despedidas. Um grupo de alunos volta para a Universidade de Pequim. Assistentes vão e voltam, mas o professor fica, convencido de que sua missão maior é trabalhar e viver nesta mata intocada no coração da China. Compreender a vida do panda para que ele possa continuar vagando em liberdade na terra que sempre foi dele. Um homem e uma panda. Desde que essas cenas foram filmadas, Xi Wang tomou seu próprio rumo. É provável que já tenha tido um filhote. Como os pandas fazem há milhões de anos, ela vai se fartar na floresta, beber água fresca nos riachos e enfrentar a neblina fria. Mas sua passagem pela vida vai estar gravada através dos tempos. Como seu nome, Xi Wang representa esperança para todos de sua espécie. Um último brilho de resistente esperança.